NET Educação está de volta e nós estamos chegando aqui no Colégio Sante, no bairro do Paraíso, em São Paulo, para uma entrevista muito bacana. Vem comigo! Ele percorreu 17 mil quilômetros, foram 58 cidades, em 12 estados, mais o Distrito Federal, procurando, em busca de experiências inovadoras na área da educação. Eu estou falando desse menino que está aqui ao meu lado, menino, porque ele é menino mesmo, tem apenas 24 anos, é o Caio Dib, que é jornalista, ativista em educação e vai dar essa entrevista para a gente aqui no NET Educação sobre a experiência, sobre todo esse aprendizado dele. E para essa entrevista ele escolheu um lugar mais que especial, né, Caio? Aqui o Colégio Sante. Por que é tão especial para você? Aqui é muito especial porque eu estudei aqui, sabia? Desde o Jardim 2 eu fui aluno da antiga Santo Inácio, agora chama Colégio Sante, Escola Sante. Fiquei aqui do Jardim 2 até a 8ª série, foram vários anos, todos os dias, grandes amigos da minha vida eu fiz aqui. Bom, Caio, então a gente veio aqui conhecer um pouquinho da tua rotina na sala de aula. A gente promete não atrapalhar muito, pode ser? Pode ser. Então, boa aula. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre o teu projeto e também sobre o livro Caindo no Brasil. A gente aqui do Transformação está trabalhando para melhorar o trânsito e a entrada e saída aqui da escola. E uma coisa que a gente viu que atrapalha muito é esse negócio da fila dupla. E agora a gente está fazendo uns cavaletes, a gente está trabalhando tudo para impedir os pais, na verdade, de parar em fila dupla e orientar também. Como é que vocês estão fazendo? Mostra pra gente esse projeto aqui. Isso aqui é só um modelo do que vai ser. Aí depois a gente vai recortar as letras, fazer um trabalho bem artístico, na verdade, no cavalete, e vamos deixar na rua. São as intervenções urbanas que a gente está fazendo. Essa é uma delas, tem mais algumas. E a gente continua acompanhando a aula do Caio, só que é na rua, Caio. Deixa eu entender, a gente vai ter aula agora na rua? Isso mesmo, agora a gente vai conversar com as pessoas que estão na rua, porque a gente tem um problema de atravessar de um lado para o outro e a gente quer ouvir quem está de fora da escola, né? Não só quem está dentro da escola e sofre esse problema. E a gente vai acompanhar o Caio e os alunos. Vamos lá, gente. Pessoal. Só para a gente entender melhor, Caio, ele fez uma viagem por 60 quase cidades do país em busca de experiências inovadoras na área de educação e agora pôde trazer aqui para a sala de aula. Como é que foi o planejamento para a realização desse curso? Teve muito trabalho reunir, escolher algumas experiências e trazer para cá? Eu tenho as minhas experiências prediletas, né? Eu vi muita coisa pelo Brasil, viajei 6 meses de ônibus para conhecer as realidades brasileiras e as iniciativas de educação que estivessem fazendo a diferença de verdade. Muita coisa virou referência para o curso acontecer, né? Não repetir exatamente como era lá, trouxe para cá, mas a grande essência do curso vem muito de uma ideia de educação livre e de autonomia. Então, na verdade, os alunos constroem a aula junto comigo. A gente tem algumas diretrizes do que fazer no encontro de hoje. Mas vocês perceberam que a gente foi indo de acordo com como a turma seguia e trabalhava. Então, eles constroem a aula junto comigo. A gente fala de igual para igual. Eles, não sei se vocês perceberam, eles não pedem autorização para ir ao banheiro. Isso, para mim, é a sutileza que faz a diferença. É responsabilidade de cada um saber o momento de parar Exatamente. O trabalho e ir ou não ao banheiro. Ele avisa e vai. E, ok. E quando ele avisa e vai, é a mesma coisa. Um dia eu recebi um e-mail de um aluno de 11 anos. Falou assim, olha, Caio, eu acho que a gente não tem logo. E a gente deveria ter um logo. Então eu fiz 5 opções para a gente decidir na próxima aula. Ele não perguntou antes se ele podia criar 5 opções de logo. Ele foi lá, fez e depois me avisou. Então é muito
muito incentivar essa autonomia, esse protagonismo. Iniciativa, interesse pelo trabalho, né? Sim, o projeto é deles. Eu falo assim, ó, o projeto é de vocês. Eu só estou aqui como um facilitador e um mentor para esse projeto acontecer. Então, todas as ideias, do início até o final, são eles que pensam, planejam, executam e comemoram. E para tudo isso estar aqui na sala de aula, foram experiências que você colheu pelo Brasil. Tem alguma que chamou mais a tua atenção? Nossa, muitas chamaram minha atenção, sabia? Eu gosto muito de uma que começou em Salvador, chama Desabafo Social. A Monique, que é uma garota de 18 anos, ela mora na periferia de Salvador e começou a fazer oficinas de direitos humanos com crianças da periferia onde ela morava. Foi tanto sucesso que os jovens começaram a querer ter oficina de direitos humanos também. Ela começou a expandir essa rede. E hoje essa rede está em 7 estados e eles fazem oficina de direitos humanos, questões de gênero, questões raciais, com crianças e jovens das periferias de várias cidades pelo Brasil. É um projeto que é muito inspirador porque ela tinha tudo para seguir uma linha que tinha limitações. Ela vai expandindo cada vez mais. E eu imagino que você deve ter observado muito dessa realidade, tanto do lado bom quanto do lado triste também do Brasil. E é o que você mesmo disse, né? Foi possível observar que há como contornar, o caminho não é uma linha reta. Como é que foi, falando só dessa viagem agora, como é que foi o planejamento? Como você teve a ideia de partir pelo Brasil? Como é que foi o financiamento disso, por exemplo? Eu tive a ideia numa sala de reunião, sabia? Eu trabalhava com produção de serviços, produtos, conteúdo para empresas que atingiam o Brasil inteiro e eu ficava muito dentro do escritório e muito pouco fora do escritório. Então o que acontecia é que eu não conversava com as pessoas que usavam as coisas que eu produzia. Isso me angustiou de uma maneira que eu falei, nossa, eu preciso estar na rua conhecendo essas pessoas. E a maneira que eu encontrei de estar na rua conversando com as pessoas foi viajando. Quando eu comecei a planejar, a história é engraçada, eu voltei no mesmo dia, eu peguei um atlas e circulei as cidades que eu queria conhecer. Cidades importantes, curiosas, com projetos interessantes. E eu mostrei para minha mãe o atlas e falei assim, mãe, eu vou viajar durante 3 meses pelo Brasil, de ônibus. E ela só olhou para mim e falou assim, ah, legal. E começou a trabalhar de novo. Falei, nossa, eu não consegui convencer a minha mãe, eu tenho que planejar melhor. Tem que apresentar melhor a proposta, porque se nem a mãe comprou a ideia... E quando eu comecei a pensar melhor, eu vi a diversidade das cidades que eu visitaria. Tinham 74 círculos naquele atlas. Eu visitei 58 cidades. Muito diversas, muito diferentes entre si. E a diversidade da cidade e também a diversidade da educação, né? Então eu pude conhecer escolas públicas, privadas, alternativas, tradicionais, todo o segmento de ensino, não escolas, iniciativas independentes como a da Monique. E foi muito sem filtros mesmo. E foi uma viagem muito sem expectativas. Eu brinco até que foi uma falta de noção, assim, se eu tivesse alguma noção do que eu estava fazendo, ela não seria como ela saiu. E saiu esse livro aqui, né? O Caindo no Brasil, uma viagem pela diversidade da educação. Como é que foi a realização desse trabalho, que agora é palpável, né? Não é só uma viagem e você está contando. Está aqui o resultado. Foi mais difícil fazer o livro do que viajar, eu acho, viu? Porque quando eu voltei, além de sentir a necessidade de estar dentro da sala de aula, apanhando e comemorando com os alunos, eu senti que eu não conseguia compartilhar tudo que eu conheci. Falei, bom, eu vou ter que fazer um livro para compartilhar em profundidade essas iniciativas. E eu não conto só, fui na escola, vi o que estava acontecendo e fui embora. Eu comecei a ler muito sobre todas as iniciativas que eu escrevi nesse livro. Caio, dá para resumir um pensamento, uma frase, uma citação que possa trazer o significado do que você sentiu nessa viagem? Eu falo muito que a mudança acontece no plural, eu acredito muito nisso. A viagem foi feita por pessoas, o livro foi financiado por pessoas em financiamento coletivo. 303 pessoas fizeram essa viagem virar concreta. Então, a mudança acontece no plural, para mim, é uma das principais frases que resumem a viagem e tudo que eu faço hoje.
E a gente falou agora muita coisa no passado, mas a gente sabe que você não para. Quais são os planos? Olha, eu tenho muitos planos, sabia? Agora eu vou lançar um mapa digital com 140 iniciativas que estão fazendo a diferença na educação no Brasil. Livre, todo mundo vai poder acessar pelo site do Caindo no Brasil. Planejo continuar fazendo muitos eventos para compartilhar e mapear sempre iniciativas locais que estão fazendo a diferença. A gente vai encerrar essa entrevista, mas não sem antes eu te perguntar, o que a educação pode fazer pelo Brasil? A educação está mudando o Brasil, né? Tem um pensador irlandês que fala que educar é acender fogueiras e não encher baldes. E é muito isso. O que a gente faz aqui nesse curso, a gente está acendendo fogueiras. Eles fizeram um folder e imprimiram 2.000 folders com dinheiro de financiamento coletivo que eles conseguiram. Se eles conseguem arrecadar R$4.000 para imprimir 2.000 folders e espalhar pelo bairro, eles conseguem fazer qualquer coisa. Se a gente conseguir colocar uma faixa de pedestres aqui na frente, eles sabem que eles conseguem falar com o poder público e pressionar o poder público para o bem deles e da comunidade. Então, na verdade, a gente abre portas assim, de fogueiras e mostra que não é porque eles têm 10, 11, 12, 13, 14 anos que eles podem mais ou menos que outras pessoas. É isso aí, que essa transformação aconteça com muitos alunos e com muita gente, porque se depender de você, vamos longe, né? A humanidade vai longe. Caio, obrigada pela entrevista aqui ao NET Educação. Você é um menino muito jovem, com muitas ideias e muita proposta para melhorar o mundo. Parabéns, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Liliane. Seguimos juntos, foi demais. E o NET Educação fica por aqui. Até a próxima.